Certo? Boa tarde novamente. Queria dizer que, primeiramente, que é uma simbologia muito grande. O aniversário do Instituto SAIUS está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro é o estado que exportou o bolsonarismo do Brasil, né? Então, ter a possibilidade de comemorar o aniversário de uma forma, aqui no Rio de Janeiro, de uma forma a colocar para frente um projeto socialista, um projeto que venha de fato ser anticapitalista, é muito importante, muito simbólico. A história dessas ocupações, por exemplo específico na Ásia, vou chamar a professora Laura para aprofundar aí essa história. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Tá dando para ouvir bem? Eu sou a Laura, eu sou a coordenadora da Brigada de Coreano do Instituto SAIUS. Eu queria começar agradecendo ao Instituto. Eu cheguei esse ano para trabalhar e quem me conhece, eu tenho aqui na plateia algumas pessoas que me conhecem, uma pessoa que foi minha professora, inclusive, sabe que eu sempre... A gente começa agora a entender o coreano, a ter esse olhar em cima da Coreia, muito por questões... como é que eu posso dizer isso sem xingar? Questões de pop, né? A gente está exportando muito a mídia sul-coreana, em 95%, para cá, para o Ocidente. Então, para uma pessoa de esquerda, é muito difícil, às vezes, falar de Coreia com um público que não chega a informação dos movimentos de esquerda na Coreia. Além disso, a gente tem a falta de informação sobre a Coreia Popular, que é a minha briga maior dentro de sala de aula é para que a gente compreenda a península como um todo, que a gente entenda que a divisão do paralelo 38 ela é forjada, ela foi feita sem o aval do povo coreano. Então a gente precisa, para entender a língua coreana, a gente precisa entender o que aconteceu historicamente naquele país. Então foi muito complicado, eu dei aulas que eu não gostaria de dar, então ter a oportunidade de trabalhar com o SAIUS e trazer essa informação para as pessoas, que vai muito além do que o audiovisual está trazendo da Coreia, para mim, mesmo não sendo descendente, mas como uma pessoa de esquerda, eu acho que para mim é muito importante para o meu trabalho e eu vejo que faz diferença e o SAIUS está tornando-se possível com a primeira turma que a gente abriu agora nesse semestre. Então, um agradecimento especial a todo mundo do SAIUS e um pedido de desculpa ao professor de japonês que está aqui da Brigada Japonesa, porque eu, infelizmente, terei que falar muito mal do seu país, do país que você representa hoje. Então, vamos lá, gente. Eu vou virar um pouquinho para ver se eu consigo enxergar aqui. Então, vocês vão ver que a gente fala muito quando se trata de guerra no leste asiático. A primeira guerra que vem à cabeça é a guerra do Vietnã. Então a gente sabe da luta daquele povo, é uma guerra assim que para a gente estudar o contexto do leste asiático ela é muito importante, mas a gente não tem o mesmo esforço em cima da Coreia. Então, a minha especialização, eu sou professora de História, a minha especialização foi em conflitos dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, e eu vou trazer para vocês uma parte daí da história da Ásia do século XX, que muitas vezes a gente fecha os olhos ou então opta por ver só o lado bom do país opressor. Isso é um problema muito terrível. Hoje o Japão ele não reconhece os crimes de guerra que ele cometeu durante o século XX e vamos falar como que isso afetou a Coreia, mas especificamente por que eu vou falar disso. Quando a gente fala de ocupação japonesa, em questões de Coreia, a primeira coisa que a gente pensa são as mulheres de conforto, que de fato foi um episódio muito triste da história, mas a gente esquece do programa de apagamento que foi mais efetivo implementado pelo Japão na Coreia, que foi o apagamento da língua.
E a gente tem ali a ocupação do Japão na Coreia de 1910 a 1945. Aqui postei, parece uma foto em Tóquio, mas é na capital da Coreia da época, então você não vê fotos dessa época do começo do século XX da Coreia, onde a escrita coreana, onde o coreano ele é valorizado. A gente parece que está vendo imagens do Japão. Então, foi para vocês terem noção do nível que a ocupação japonesa teve na Coreia. O projeto colonizador do Japão foi algo que tem seus primórdios ali no fim do século XIX. E a gente vê esse projeto expansionista que ele foi feito muito violentamente, mas que pela proximidade, talvez, das línguas, a gente tem de pensar que foi algo legítimo ou que foi algo fácil. Até hoje a gente tem essa estrutura de falar que português não, coreano, japonês e mandarim são a mesma coisa, soam como a mesma coisa, quando são línguas que são completamente diferentes, com estruturas ortográficas diferentes, alfabetos diferentes. E o Japão se aproveitou disso durante a ocupação para fazer a política de apagamento da língua coreana dentro da Coreia, o que é um absurdo só de eu falar, como que você chega e tentar apagar a língua de um país que é seu próprio há tanto tempo. E aí a gente vê o quase sucesso de como isso aconteceu de uma maneira até não mais violenta, eu não gosto de comparar violências, mas diferente do que aconteceu com o Brasil durante a catequização e a nossa colonização pelos portugueses, porque aqui foi proibido as línguas originárias, né? Só que teve uma resistência maior, talvez, do que na Coreia, porque justamente por essa semelhança na estrutura, a gente tem muitos. Me fugiu a palavra porque eu pensei em coreano, gente, perdão. A gente tem compartilhamentos ortográficos, a gente tem significados de palavras que são muito semelhantes para as três. Então, o Japão ele inicia esse processo e ele quase tem muito sucesso porque ela foi entrando aos poucos. Então, primeiro eles começam diminuindo a carga horária do coreano nas escolas para aumentar a carga do japonês. Então, no começo da ocupação, a gente tem registros de que o ensino do coreano era 2 horas por dia e o do japonês era de 9 horas. Então, eles vão fazendo isso e é um processo muito parecido com o que a Igreja Católica fez com os pagãos, que começou a botar igreja para chamar os pagãos ali e falar, olha, isso aqui é parecido, é a mesma coisa. Então, tem um secretismo ali muito louco na língua que foi igual vinha, assim, crescendo venenosa na vida dessas pessoas. Então, a gente viu por que a gente tem que falar disso. É muito importante quando a gente vai ensinar o coreano que a gente fale dos processos históricos por trás da língua, porque justamente por causa desse processo, o coreano hoje ele é uma joia nacional, e quando a gente fala de joia nacional, ela é na península inteira. Você vai ter o alfabeto coreano sendo muito elogiado desde a sua implementação. Ele é muito simples e ele foi implementado por um projeto popular, apesar dos pesares ali do Império da época. Ele veio como uma melhoria para a população. Então, ele é um objeto de orgulho muito grande. Então, quando a gente senta para estudar o coreano, eu não posso chegar e só falar, gente, o coreano é importante, o alfabeto é importante porque ele é muito legal. Ele tem um valor histórico anti-imperialista muito forte na Coreia hoje. Aqui, a gente dá uma olhada. Gente, eu fiz o slide branco, não tá dando para ler direito, mas vamos seguir aqui. Eu botei de exemplo para vocês, não vai dar para aparecer, mas os museus coreanos eles disponibilizam muitas abas na internet, se vocês quiserem observar os arquivos que foram
separados não, salvos, da época, e a gente tem aqui uma carta de um pai coreano, nascido coreano, escrita inteiramente em japonês para um filho que estava fazendo trabalho forçado nas Ilhas Marshall, que também foi ocupada pelo Japão. Então, você vê que até no cotidiano, essa questão de implementar o japonês, de você tentar fazer com que o país colonizado ele suma, porque a colonização, a ocupação, a intenção dela é que o original suma, é que o seu cresça para que o outro se subjugue ao que você está mandando ali. Então, você vai ver que até nas estruturas familiares, em cartas de pessoas que falavam exclusivamente o coreano, elas eram escritas em japonês. E isso é uma violência tremenda. A gente tem o imperialismo linguístico, e isso a gente não fala tanto disso, né? A gente tem muito mais essa questão territorial, de falar se pegou minha terra, pegou meu ouro, mas a gente nunca fala do você pegou minha língua. E isso é muito forte. Na Coreia, isso foi uma violência extrema. Você tem uma resistência muito grande dos linguistas que vão marcar essa luta civil para manter o coreano vivo, mas conforme as décadas vão passando de ocupação e a Segunda Guerra Mundial vai chegando, a língua coreana fica proibida dentro do próprio país. Então, você tem cada vez mais coreanos sendo enviados para lugares muito distantes em nome do Japão. Você tem campos de concentração, você tem pessoas sendo mortas, famílias que não sabem até hoje para onde foram e que muitas das vezes não sabem nem como pesquisar, porque os registros estão todos em japonês. Então, é muito triste isso, é uma mácula muito grande. Eu lembro que, quando eu estava escrevendo meu TCC, eu falei sobre um episódio X que aconteceu com os Estados Unidos na Coreia do Sul, em que os Estados Unidos promoveram um massacre de mais de 400 civis debaixo de uma ponte perto de Seul, e isso foi na Guerra da Coreia. Então, praticamente 6 anos depois do fim da ocupação japonesa, e essas pessoas pediam pela vida aos soldados americanos em japonês. Então, é uma coisa que pessoalmente me emociona muito, porque você está diante de uma situação de vida ou morte, que tem uma única pessoa vindo metralhando civis ali, e você tem que pedir pela sua vida em uma língua que não é sua. Então, isso é muito difícil para a gente ter uma noção de como que a gente precisa trabalhar para preservar o coreano como esse patrimônio nacional na Coreia. Pode passar. Beleza, né, Chico? Então, aqui eu vou mostrar mais sobre o que eu estava falando com vocês aqui agora. Aqui é mais um exemplo de identificação de uma pessoa que tem a sua identidade, mas ela está escrita totalmente em japonês. E outro tipo de violência, se a gente pensa que você tirar a língua de um povo ela é ruim, pior ainda é você tirar o nome individual das pessoas. Então, a violência ela não foi só na língua, ela foi individual no coração de cada um, porque se eu não me engano, na segunda metade do século XX, ali perto nos primórdios ali para começar a Segunda Guerra Mundial, o Japão chega e fala: vocês não podem mais escrever o nome de vocês em coreano, vocês não podem ter nome coreano, tem que ser nome japonês. Então a gente tem a violência pessoal também. Essas pessoas, elas já não tinham mais identidade. E a Coreia tem um processo histórico muito diferente do que a gente está acostumado a ver, que é um projeto mais isolacionista, e isso invalida a existência dessas pessoas, só que de uma maneira muito mais forte, porque era difícil encontrar a Coreia como um país assim que andava por si só, que marchava por si só.
Então, quando as pessoas começaram a perder os seus nomes, perder o direito de escrever o seu nome na sua língua materna, parece que a última está tirando ali a cabeça de todo mundo e a gota d'água para esse povo. Então, a gente tem o surgimento de grupos revolucionários nessa época. A gente já vai ver o imperialismo japonês ele ser essa fagulha para os partidos, os pequenos partidos de esquerda surgirem, principalmente no norte da península. Então, você vai ter muitas pessoas que vão fugir disso, né? A gente fala muito de fugir da Coreia do Norte, mas ninguém lembra dessa época que o pessoal fugia a rodo, de fato, fugas para salvar a vida. Tá? Então, esses pequenos passos de violência eles não são falados hoje em dia. Então, quando a gente vai ter uma aula de japonês, a gente vai estudar por algum motivo, a gente não para observar que é um país que não... Como é que é a palavra? Ele não reconhece, até hoje, muitos de seus crimes de guerra. Muitas das pessoas, por mais especialistas em Segunda Guerra Mundial que elas sejam, elas parece que fingem que esquecem o lado que o Japão escolheu para lutar na guerra. Então, a Coreia, a gente vê essa sequência de massacres acontecendo em diversos pontos que não sejam literalmente ceifar a vida de alguém. A briga pelo seu, né? Então, aqui eu vou falar do processo desses linguistas que vão brigar pela estrutura do coreano para se manter o coreano de alguma forma, porque quando você perde a língua, gente, você perde registro, você perde a literatura, você perde tudo. A gente não tem noção. Acho que a gente está tão acostumado a falar que quando a gente para entender que um país passou por um processo de apagamento muito sério da sua própria língua, eles não têm nada. As pessoas mais novas que vão nascendo, elas nascem naquele país e não sabem falar a língua daquele país. Elas não vão ter o seu registro ancestral. Isso é muito complicado. Então, esses linguistas, eles aproveitam uma brecha ali no período de ocupação para fazer a estruturação do coreano. Então, a versão que a gente tem hoje da língua, ela é estruturada nesse período de ocupação como uma forma de resistência. Nem tudo eram flores, tá? A gente tinha a grande burguesia na Coreia que incentivava, que via o Japão como essa coisa maravilhosa que estava vindo para industrializar a Coreia e trazer ela de fato para o século XX. Eu me pergunto onde que a gente ouviu isso recentemente. Mas esse grupo, ele unificou ali e juntou o que eles estavam tentando destruir. Então, isso para eles foi muito importante. A gente precisa falar disso quando a gente vai falar de Coreia e coreano. Ok? Como tratamos isso dentro do Instituto Sayuri? Isso é muito importante. É uma luta que eu levo como minha há muito tempo. Eu não tenho como falar do coreano sem falar da história da Coreia. E o objetivo principal da Brigada Coreana do Instituto Sayuri sempre vai ser trazer informação, trazer a desmistificação daquilo que é retratado no Ocidente. A gente tem uma disparidade muito grande de informações em veículos de tratamento de notícias muito grande entre o Ocidente e o Oriente. Então, a questão coreana hoje, conforme o país vai exportando, os países vão exportando sua cultura de alguma forma que seja, a gente está vendo um crescente muito grande de desinformação também. Então, aqui a gente busca reconhecer por que as pessoas hoje tendem a procurar aprender o coreano. A gente não pode ser hipócrita e dizer que o pessoal não vem por causa de K-drama e não vem por causa de K-pop. É o que está abrindo porta para isso. É o motivo por hoje eu ter um emprego, inclusive, então eu sou muito honesta sobre isso. Mas a gente entender essas questões de uma maneira crítica. Não é fingir que não existe, não é instigar o ódio em cima
desses países é trazer informação de fato. Então, aqui a gente fala da língua e a gente fala por que ela é feita desse jeito, por que é falado desse jeito, quais são, qual que é o por trás, o que vem atrás, por que a Coreia tem essa coisa de tudo tem que ser em coreano, ou por que ela hoje está tão suscetível ao estrangeirismo. Então, a gente fala muito sobre isso. Questão de Coreia e política, eu trouxe esse pôster aqui, que ele é muito bom, é um soldado japonês levando uma bifa ali, e em coreano a gente lê que eles são o sangue da nossa nação, né? Então, como eu falei, a gente não tem como falar de coreano e não ser político, tá? Pode parecer para quem vem de fora que a gente vai ter a aula mais simples, que a gente vai falar das coisas mais legais, que a gente vai ter um monte de músicas, e não que isso seja uma mentira, mas, como eu falei, a gente precisa ver o porquê que esse país está se comportando da forma que se comporta hoje, e principalmente por que dois países, na verdade, são só, né? Porque o objetivo da gente aqui na Brigada Coreana sempre vai ser a reunificação. Então, a gente procura entender onde que essas disparidades elas foram impostas em cima desses países, até onde o imperialismo afeta esses países nos dois, né? Nas duas partes do Paralelo 38, e por que a gente tem que combater isso, certo? E Coreia do Brasil, eu acho que nós, enquanto brigadistas que tomamos conta do japonês, do coreano e do mandarim, a gente no Brasil tem uma responsabilidade muito grande, porque nós temos um número de imigrantes muito... Alô? Foi. Nós temos um número de imigrantes muito grande. Então, nós temos a maior população japonesa fora do Japão e nós também temos a maior população coreana da América do Sul. Então, quando a gente fala do coreano, é muito além de eu vou ensinar porque eu quero assistir um filme, eu vou ensinar porque eu quero fazer um projeto, eu vou ensinar porque eu quero trabalhar na Samsung. É muito além disso. Às vezes, a gente recebe pessoas que são descendentes que gostariam de ter uma proximidade maior com as origens do seu país, com a cultura do seu país, com a política do seu país, e elas veem na gente uma oportunidade de se achar, de se encontrar, ou de pelo menos ter um norte. Além disso, é muito importante que nós, enquanto brigadistas de Ásia, nós sejamos antirracistas, né? Porque a gente vê que essa onda de popularização da mídia japonesa, da mídia chinesa, da mídia tailandesa e da mídia coreana está trazendo uma onda de fetichismo terrível que a gente não entende ainda enquanto um processo racista, né? Aquela glamorização do exótico. Então, a gente está vendo a comunidade amarela sofrer muito com isso hoje no Brasil. É muito preocupante, nós estamos vendo brasileiros se metendo em problemas nesses países por um sonho esquisito e completamente fetichista. Então, se a brigada por si ela puder colocar consciência na cabeça dessas pessoas, se ela puder aproximar essa galera que vem por um motivo X e fazer com que essas pessoas também entrem na luta antirracista contra o povo amarelo, isso é muito importante para a gente enquanto brigada, porque o negócio está sinistro, galera. Eu já recebi muitos relatos assim que cidade alerta. Então, a gente tem hoje esse compromisso com a luta antirracista e a gente tem o compromisso de aproximar as pessoas com a luta dos camaradas do Norte, do socialismo justo, que é uma questão fantástica. A gente vê a Coreia Popular hoje sobrevivendo com poucos aliados, com essa questão de fazer esse terrorismo cultural em cima deles, quando, na verdade, se a gente for olhar com todo esse processo histórico que eles tiveram de perder a língua, de perder tudo, são eles que estão preservando. São eles que vão falar
o coreano que é sem estrangeirismo, é o coreano que a gente não vai chamar de Konglish. Então, são eles que hoje ainda vão fazer essa luta anti-imperialista na Ásia. Na Coreia do Sul é mais difícil, é uma questão terrível. Mas trazer as pessoas para perto disso, fazê-las entenderem, compreenderem que sim, você pode sorrir na Coreia Popular, sim, você pode cortar o seu cabelo, que isso não passa de propaganda imperialista, certo? E, enfim, é isso. Então, conseguiremos, trabalhamos juntos, então nós aqui das Brigadas Asiáticas, a gente vai sempre falar sobre isso, e agradeço a presença de vocês. Eu sou meio enrolada para falar, mas a gente segue firme, e eu gostaria de dar um depoimento de vitória da Coreia Popular, porque se hoje a gente está penando um pouquinho na Copa, eu queria dizer que a Coreia Popular venceu a Copa Feminina do ano passado, então elas estão muito à frente de nós. E é isso, gente. Espero que vocês tenha trazido algum tipo de informação legal para vocês, que vocês tenham repensado essa questão da Coreia de uma maneira um pouco mais diferente. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.